Olá, eu sou a Iosodara. Eu e a minha colega, a Liliane, nós encaminhamos um projeto, né? Ele se intitula Feira do Largo da Ordem como Patrimônio Imaterial de Curitiba. Nós encaminhamos para o edital de 2018, para o mecenato de Curitiba, que é a lei de incentivo da Fundação Cultural. Nosso projeto foi selecionado e, como contrapartida, nós estamos fazendo 3 oficinas. Essa é a oficina número 2, com a Adriana Metzer, e nós vamos falar hoje um pouco sobre os mosaicos, né, que é o trabalho que é o trabalho dela, né, no caso. Então, eu gostaria de agradecer, né, o Hospital Santa Brígida, a Rede Sul, a Brementur Viagens, Celepar, a Prefeitura de Curitiba e a Fundação Cultural, que são nossos parceiros aí nesse projeto. Então, temos então agora com vocês a curitibana, Adriana, feirante do Largo da Ordem. Então, ela vai fazer a apresentação e daí nós já vamos começar com o trabalho dela. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite, primeiramente, né? Me chamo Adriana, curitibana, como já foi falado, né? Sempre gostei de arte, qualquer tipo de arte manual, e me identifiquei muito com o mosaico, né? Quando eu conheci a arte do mosaico, eu simplesmente me apaixonei e comecei a fazer os meus trabalhos, juntando as pecinhas, onde requer muita paciência, né? Coisa que eu tenho de sobra. É um trabalho muito gostoso, que mexe com muito colorido, muitas cores, muitas pedras, e é um trabalho bem interessante. Comecei num momento um pouco difícil da minha vida, que foi com a doença da minha mãe, e foi com a demissão de uma empresa que eu trabalhava, né? E aí eu fiz esse curso para ficar em casa, cuidar um pouquinho da minha mãe e tal. Ela veio a falecer e eu fiquei com essas peças de mosaico. E aí eu pensei, agora volto ao meu trabalho anterior, que era mexer com papéis, alvarás, prefeitura, órgãos públicos, né, cartórios e tal, ou vou vender as minhas peças, porque eu estava amando o que eu estava fazendo. E aí foi nessa parte que acabei entrando na Feira do Largo da Ordem, depois de uma seleção, né, que não é fácil entrar lá. A gente participa de uma seleção muito rigorosa, você tem que ter umas peças muito bonitas, né, apresentadas, e como a minha peça tinha um diferencial assim, de padrão, de qualidade, e por ser diferente também, então foi até fácil, né, chegar lá na feirinha. E hoje eu estou lá vai fazer 9 anos agora, vendendo as minhas peças, estou muito feliz, muito satisfeita, amo o que eu faço, né, e o que mais que eu posso falar? É tanta coisa. Então, como que esse curso que você fez sobre os mosaicos, como que foi? Como que você chegou até ele? Foi um curso que você fez presencial? Você viu Sim, em algum... sim. Esse curso é bem interessante, porque quando eu trabalhava nessa empresa, então eu trabalhava numa construtora e eu tinha que ir em muitas obras. Então eu passava em frente desse curso, né, da onde tinha esse curso, eu via aquelas mandalas coloridas e como eu gostava de arte, eu olhava assim, ficava deslumbrada de olhar, mas nunca dava para parar, porque eu estava correndo, e eu ia lá para o Almirante Tamandaré, tinha que ir lá na prefeitura, tinha um condomínio, e sempre atrasada para atender cliente, e ir lá na prefeitura, tudo. E eu pensava, meu Deus, um dia eu tenho que parar para ver essas mandalas e ver, comprar, ter uma, etc. Quando eu fui demitida, isso assim, passou 2, 3 anos e eu com aquele desejo, né? Aí, quando eu fui demitida, eu pensei assim, eu vou lá naquele lugar para ver o que é.
que é aquela loja, né? Aquela curiosidade. Aí cheguei lá, a professora me atendeu, que eu não sabia que era professora, né? Aí, só que eu cheguei lá, vi tudo assim, os caquinhos, os negocinhos, eu falei, ué, ela faz aqui. Só que dela chegou para mim e falei assim, eu dou curso. Eu falei, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu precisava me distrair, porque para mim foi um baque muito grande sair de uma empresa assim e de repente ser demitida, né? Porque você está numa estabilidade assim. E aí eu falei, tudo que eu quero é fazer um curso para que eu possa me distrair e também cuidar da minha mãe, né? Ficar em casa. E aí eu fiz esse curso, que na verdade assim seriam 8 aulas, mas acabei ficando lá muito tempo porque era muito animado e o pessoal muito divertido e acabei aprendendo muitas técnicas. Enfim, eu ia 2 vezes por semana, se tornou um hobby assim para mim ir lá, porque eu aprendi muito facilmente a técnica, né? E aí foi muito interessante, assim, foi e devo muito a essa minha professora, hoje ela está em Miami, né? Mas com ela eu aprendi muita coisa, então você veja, parece que estava tudo assim alinhado, né, para acontecer na minha vida. Foi muito bacana. Aí, então, quando você estava cuidando da sua mãe, você começou a fazer essas peças e depois você, já com esse material, foi com esse material que você foi para a seleção da feira? Como que foi? Sim, porque o que aconteceu? Enquanto eu cuidei dela, foram uns 2 anos, mas os 2 últimos anos de vida dela, eu fui fazendo o curso, me aperfeiçoando e estocando material, né? E aí, quando você faz um curso, você fica um pouco insegura. Poxa, será que alguém vai comprar? Será que tá bonito? Porque você é nova na coisa, né? Então, assim, eu vendi para os parentes, para os amigos, tudo. Mas quando ela faleceu, eu estava assim com um estoque imenso, né? Eram obras bonitas. Eu gostava, como a minha mãe gostava muito de obras sacras, né? Santa Ceia, quadros de santos, assim, foi onde eu me especializei, inclusive. Então eu tinha um estoque muito grande desses quadros e eu tinha que vender de alguma forma. E aí eu comecei a fazer algumas feiras assim que não tinha muito a ver, não vendia, o pessoal não valorizava, isso que eu não tinha uns valores assim muito altos, né? Mas chegando na feira do Largo, também me deparei com aquela coisa assim, eu não sei vender, né? Mas eu vou oferecer a minha arte. Vamos ver como é que vai ser. Mas quando eu fui vendo assim a aceitação, parece que você vai pegando mais segurança no teu trabalho. E eu comecei a vender aquilo muito fácil. Eu pensei, nossa, daí comecei a produzir mais e cada vez mais. Então foi muito interessante. Aí foi realmente com essas peças que eu já tinha. E aí só foi aumentando o estoque, fazendo. E era assim, era vender, fazer o estoque durante a semana, voltar no domingo e virou uma... toda semana a mesma coisa, né? A mesma situação. Foi bem interessante. Eu acho que a internet da Ioso caiu. Eu vi que ela caiu. Uhum. E eu ia te perguntar, nesse teu processo de formação, né, de chegar até o Largo da... A Ioso voltou. Não sei se ela tem uma pergunta. Está sem áudio. Ela está sem áudio, né? Por causa da chuva, o que aconteceu aqui? Mas eu vou deixar também o do celular, que se acontecer alguma coisa, eu uso do celular aqui. Me desculpe, Adriana. Não tem problema. Aqui também está chovendo bastante. Adriana, nesse todo esse teu processo, né, esses produtos que tu faz, a gente podia apresentar eles e tu explicar um pouquinho para eles, pode ser? Eu não tenho nada aqui comigo. Não sei se você ficou com as fotos, não. Sim, Então tá. Pode ser? Pode, claro. Eu apresento e tu pode falar um pouco das tuas peças para quem está vendo, né? Para quem está assistindo e para também quem vai
ver a oficina, que vai ficar disponível no YouTube, nas redes sociais. E depois eu convido a todos a entrar no meu Instagram, né? Isso, para eu ia dizer. prestigiar meu trabalho. A gente pode deixar aqui no chat também o teu endereço, o teu Instagram e tal, mas para a gente mostrar e apresentar, tá bom? Tá bom, com e certeza. Aí tu fala um pouquinho para nós das peças. Tá bom. Vamos lá. Aqui. Vocês estão vendo? Não, agora sim. Então vamos lá. Eu tenho o que eu gosto, como eu tinha falado, né? Vamos ver o que ela vai mostrar aqui. Tá aparecendo? Tá aparecendo aí a Feira do Largo da Ordem como patrimônio e material de Curitiba. Sim, vamos falar um pouquinho do mosaico, então, de como que inicia, né? Como é que iniciou o mosaico, Lili? O mosaico, quem viajou para fora do país, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer o mosaico, ele é muito visto na Itália, na Grécia, né? Que eu acho que é onde começou a técnica de mosaico. Então, vocês vão encontrar bastante ele em pedras, em conchas, nas igrejas, em vitrais, numa arte assim um pouco mais rústica, né? Que é um pouco diferente do meu trabalho, que eu já vou explicar o porquê que eu não faço nesse estilo, né? Apesar que esse estilo é um estilo assim, antes de Cristo ainda, né? Há milhões de anos atrás, né? Mas a gente também vai encontrar o mosaico um pouco mais recente, que nós temos lá em Copacabana, né? Que eu acho que é a próxima figura é um mosaico de pedras, que já é uma coisa mais recente. Nós temos um mosaico aqui em Curitiba, que é o feito em petit pavé, né? Que nós temos muito orgulho, inclusive muitos turistas vêm para Curitiba e ficam assim maravilhados com a nossa Rua 15, que é um fenômeno assim de mosaicos, né? Porque nós temos o Pinhão, que já é uma coisa, já é uma atração em Curitiba, né? Que são poucos lugares que somente no sul que tem, né? Inclusive já está retratado no nosso chão. Bom, na sequência daí eu vou falar por que eu escolhi o mosaico vitral, que foi esse curso que eu fiz. Foi quando eu conheci a minha professora, naquele dia que eu passei lá naquele ateliê, e ela dava 2 tipos de curso. Era o curso de pastilhas, que são as pastilhas, aquelas pastilhas normais que você vê no banheiro, numa construção, e o mosaico vitral, que é uma pintura de vidro, onde você pinta o vidro, você corta e cola na madeira. Como eu não gostava da parte rústica de pastilhas, assim, sabe, para mim, não, eu sabia até fazer, porque eu já tinha visto workshops, assim, na internet e tudo, porque, como eu falei para vocês, eu gostava de arte, então era meio metida. Eu assistia qualquer vídeo e já estava fazendo. Mas eu queria aprender o mais difícil, que era esse de pintura. Então, eu já me adaptei muito fácil a essa técnica e comecei a fazer. E é o que eu vendo muito lá no Largo da Ordem. Então, aí vocês têm uma foto de um tampo, uma parte, né, de um tampo giratório, que é o campeão de vendas, é o meu carro-chefe, vamos supor, lá na feirinha. O tampo giratório é aquele que você coloca em cima da mesa para servir os pratos quentes, né, durante uma refeição. Eu digo que ele, além de ser prático, ele é o que une a família, né, no momento da refeição. Ele traz um momento que é tão difícil hoje, né, as pessoas sentarem em volta da mesa, poderem se reunir e fazer uma refeição juntos. Então, o tampo giratório, além dele ser uma peça decorativa, ele tem essa função de servir, né, os pratos quentes, e ainda trazer essa harmonia no lar, além da beleza dele, né, que não é por nada, mas ele é muito bonito. Vamos ver a próxima foto. Sim, vamos falar de uma coisa muito importante. O amor perfeito. Aí são cortes
de flores que eu corto o vidro transparente, pinto peça por peça, faço esse degradê de cores e colo. O amor perfeito, isso já vem lá da época da minha mãe. Nosso jardim aqui de casa, isso alguns anos atrás, porque agora o meu pai, que é vivo, né, ele já não faz mais assim um jardim tão delicado como era antigamente, porque hoje ele já tem, né, a minha mãe faleceu há uns 10 anos, então ele está um pouquinho doentinho e tal, ele não consegue manter tanto o jardim. Mas, na ocasião, a gente tinha muito amor perfeito no jardim. E eles eram tudo assim, coloridinho. E a mãe um dia chegou para mim e falou, por que você não faz amor perfeito em mosaico? E aí eu falei para ela, é muito difícil, mãe. Ela falou, nada é difícil para você. E aí um dia eu fiz mosaico, o amor perfeito, que é parecido com esse. Até uma outra obra que eu tenho lá, mas eu já fiz tantos que eu nem sei, acho que mais de 20, né? E aí ela ficou assim, maravilhada, e então, por isso, vocês vão encontrar o amor perfeito no meu status de WhatsApp e no meu Instagram. Então, ele ficou como um talismã meu. Então, eu não sei nem como eu vou fazer um dia que eu tiver que mudar a minha marca ou fazer a minha logomarca. Não sei, porque eu não consigo me desvencilhar desse amor perfeito. E ele é lindo. Porque lindo. ele tem essa história, sabe? Essa história por trás. E é uma emoção muito grande quando eu lembro dele, né? Porque aí me remete toda aquela história, aquela coisa que eu tenho com a minha mãe. Então, mas eu não vou chorar. É lindo e afetivo, né? Ele traz. Isso é o que marca, talvez, a nossa pesquisa com os feirantes, né? Nesse processo de compreender a feira como patrimônio imaterial. Porque a gente observa, percebeu, assim, que o afeto em tudo ele está presente, em todo o processo criativo de produção. Então, teu amor perfeito é Exatamente. mais uma memória, mais um afeto, né? E que está presente, é mais uma história de vida que está presente. Porque se você conversar com todo e qualquer artesão, ele começou a fazer aquele que realmente faz com amor, né? Ele começou a fazer aquele objeto, ele tem uma história por trás, né? Ou porque ele gostava, ou porque o avô dele fazia, o bisavô, a avó, não importa. E não só falando de artesanato, mas vamos supor agora, uma pessoa que faz um bolo para vender. Ela faz o bolo porque é lá da época da receita, do caderninho, escrito à mão, entendeu? E hoje ela faz para vender e é uma receita famosa. Então, tudo tem uma história por trás. Então, a gente... E esse amor perfeito, realmente, eu jamais vou esquecer as palavras da minha mãe, né? Ela falou, nada é impossível para você. E quando eu fiz assim, nossa, a gente ficou... inclusive, o meu primeiro trabalho de amor perfeito está na casa de uma tia minha, que hoje ela deve ter uns 60 e poucos anos, assim. Eu até falei para ela, ó, quando for para se desfazer ou para morrer, coloca no testamento, porque isso aí faz parte do meu acervo, né? Porque quando ela viu esse quadro, ela falou, é meu, né? Então, assim, tem uma história por trás, né? E eu já fiz vários dele. É lindo, realmente, né? É isso aí. O que mais que nós temos ali? Bom, nós temos a minha barraca, né? Que eu não chamo de barraca, ele é um stand de vendas, né? Mas, assim, nós temos as nossas, vamos pôr os nossos estandes de vendas, nossas barracas, uma do ladinho da outra, então elas são 2x2, é um espaço muito pequeno, então a gente tem que acumular o máximo de produtos que a gente pode, né? Aí ela tá bem cheia, mas o que eu vou contar para vocês, que não estou mais conseguindo fazer tudo isso, não, porque depois que começou a pandemia, eu comecei a ter um volume muito grande de procura e comecei a vender pelo Instagram, né? E comecei a mandar para o Brasil, para outras cidades, e não consegui mais repor meu estoque. Então, se hoje vocês chegarem lá na minha barraca, não vai ter a metade disso.
Então, mas é mais ou menos assim, ó, tem bastante tampo giratório pelo que vocês estão vendo ali, e também outra coisa que eu vendo bastante são espelhos. E quando o cliente chega lá para mim, ele pode pedir a cor que ele quiser, porque como sou eu que pinto o vidro, eu chego no tom que ele quer. Então, se a pessoa chega e diz assim, olha, eu tenho um azulejo antigo lá no meu apartamento, ou eu quero uma cor específica do papel de parede, manda para mim, eu vou tentar pintar, chegar na cor mais próxima, a gente pode fazer um degradê de cores, enfim, a gente vai, eu faço um estudo das cores, né? Mando o cliente à prova e a peça fica pronta. Adriana, fala-se que você também tem um programa de computador. Sim, sim. Então, para o tampo giratório é bem interessante também, porque eu tenho os carros-chefes que são ali o madrepérola inteiro e tem o madrepérola com marrom. Esse é o que eu levo sempre para a feira, porque é o que vai vender, porque hoje as decorações são mais clássicas, né? Mas se você tem uma decoração diferente na tua casa, o que eu peço? Peço para a cliente mandar uma foto da mesa e das cadeiras, para que eu consiga passar algumas sugestões para ela. Então, eu tenho um programinha que eu consigo sobrepor alguns giratórios, dando sugestões de cores para ela. Alguns que eu já fiz, então, por exemplo, eu coloco as cores, eu coloco um branco com preto, posso colocar um degradê de cores, para que ela consiga escolher uma cor que fique bom na sala dela, né? Aí ela fica mais aberta às escolhas. Apesar que normalmente a pessoa vai escolher o que eu tenho, o que eu já sempre ofereço, né? As sugestões que eu dou. Mas tem também, às vezes, que as pessoas chegam, eu quero um assim, com florzinha, com detalhezinho espelho, enfim, aí eu vou fazer do gosto da pessoa, não tem problema nenhum. Bom, aqui é um pouquinho do processo do meu trabalho. Aí eu estou mexendo com pastilhas, porque eu também faço placas de número de casa, que isso daí é uma coisa que os clientes pedem bastante também, né? Personalizada, né? As florzinhas e tal. Na outra foto tem eu fazendo o corte dos vidros, que é no tampo giratório, onde eu uso a vidia, porque eu estou cortando vidro de 2 milímetros, que ele é bem fininho, né? É bem específico. Aí já é um trabalho finalizado com as pastilhas coloridas para a parte externa. Então, fica bem bonito. Essa foto é vergonhosa. Por quê? Esse é um dos meus primeiros trabalhos. Essa eu fui buscar lá no Antigo Testamento, tá, gente? Assim, quando a gente está começando, né? Então, aí usei cores assim, nada a ver, usei cortes, nada a ver, e essa foto também muito mal tirada, né? Ela tá desfocada, ela tá horrorosa, mas enfim, faz parte do meu acervo. Então, vocês têm que me perdoar. Mas vamos olhar a próxima foto para ver como eu já melhorei. Mas eu acho que tá bonito o teu trabalho mesmo. Então, mas quem não conhece, que compra, né? Mas olha só. A próxima foto, olha só a diferença. Tem brilho na foto, tem o fundo que eu aprendi. Então, são coisas que a gente aprendeu a fazer através dos cursos do Liceu de Ofícios, né? Onde eles nos ensinaram a tirar fotos melhores para melhorar o nosso Instagram, né? As cores eu já melhorei, eu fiz cores mais fortes, a foto ficou mais nítida. Então, aí são as partes que eu me orgulho, né? São coisas assim que a gente vai melhorando aos poucos. Mas é uma visão que eu não tinha antes, né? São coisas que... Você pode falar um pouco sobre esses cursos do Liceu? Então, o curso do Liceu é uma coisa que aconteceu para nós, pelo menos, depois da pandemia, né? Quando começou a pandemia em março, então, assim, bateu aquele desespero, aqueles 2 primeiros meses, né? O que vai acontecer no mundo, enfim. Mas logo depois a prefeitura fez um site para nós feirantes, onde nós pudéssemos colocar os nossos produtos à venda, já que a feira estava suspensa.
Então, nisso a gente colocou os nossos produtos, a gente teve, algumas pessoas tiveram retorno de vendas, eu, por exemplo, tive, porque a minha parte, como decoração, essas coisas, as pessoas estavam em casa, olhando para as paredes, está faltando um quadro, está faltando um espelho, então elas continuaram me procurando. Então, eu tive um certo esse movimento, para mim foi bom. E daí, logo na sequência, depois desse site da prefeitura, eles começaram a ofertar cursos para nós. Nesses cursos foi onde a gente aprendeu a fazer as fotos, aprendeu a melhorar as nossas redes sociais. Foi aí que eu melhorei muito, aliás, melhorei não, eu comecei a mexer bastante no computador, coisa que eu não tinha muito hábito. O meu Instagram estava zerado, assim, hoje ele tem uma página bonita, porque eu melhorei as fotos, eu aprendi a tirar fotos melhores, a gente aprendeu a captar mais clientes para nós, a conseguir que eles ficassem nas nossas redes sociais, a melhorar, a trazer mais clientes também, né? A filtrar, a vender, uma porção de coisas. Acho que o Liceu foi, assim, um divisor de águas na vida de todos, né? A precificar, né? Às vezes a gente vende um produto, mas a gente não está ganhando muito em cima, então você não sabe se você está pagando para trabalhar, então a gente aprendeu a dar o valor, né, no nosso trabalho. Nossa, uma porção de coisas, não tem nem como dizer, assim, desde o ano passado até hoje, o Liceu está sendo muito importante nas nossas vidas, né? E daí você fez os cursos, né? E você, assim, se destacou, participou de todos, e hoje você também está ajudando outras pessoas, né? Com a tua experiência. Sim, exatamente. Daí, agora, uns 15 dias atrás, eu e mais 3 colegas, nós resolvemos montar um grupo, e com o auxílio, inclusive, do Liceu de Ofícios, né? Nós procuramos o Liceu e eles prontamente nos apoiaram nessa missão, onde nós criamos o Papo de Artesão, que não é só bater papo, não é só conversar, o que nós pretendemos é levar informações e também aprender com as outras pessoas, né? Como lidar com essa rotina de ser artesão. Então, hoje o nosso papo, inclusive, foi bem interessante. Por exemplo, você trabalha ou faz artesanato? Então, a gente entrou, assim, em discussões muito profundas sobre preconceito de ser artesão, sobre se você trabalha. Muitas vezes as pessoas chegam para você e elas te discriminam, né? Tipo, nossa, mas você é artesão, não teve outra opção na vida. Gente, é maravilhoso ser artesão. É uma coisa que tem que ser muito valorizada, porque nós, para a gente ser artesão, a gente precisou fazer cursos, se especializar, a gente tem que ter muita criatividade, a gente faz, refaz, erra, acerta, passa madrugadas para entregar o melhor trabalho para o cliente, né? E muitas vezes a gente não é valorizado quanto a isso. Mas o valor é a gente que dá, né? Então, eu percebi que a partir do momento que a gente se valoriza como pessoa e como artesão, a gente consegue ter esse retorno, né? Do nosso público, do nosso cliente. Hoje mesmo a gente conversou dizendo sobre isso, que acho que o melhor retorno que um artesão pode ter é quando o cliente chega para você, te recompensa com uma foto linda que ele tirou na casa dele com a tua obra, quando ele te recomenda, quando ele compra 2, 3, 4 vezes de você. Não tem melhor presente, né, para a gente. Isso é muito gratificante. Eu já observei, né, que muitas vezes, porque eu faço algum tipo de artesanato, mas assim, eu gostaria até de fazer mais, mas também não tenho tanto tempo, mas eu sei o quanto que dá trabalho. Então, por exemplo, para você fazer um bordado
ponto cruz. Quanto tempo você leva para fazer toda aquela peça e depois, quando você vai cobrar, a pessoa vai dizer assim, ela acha caro. Como que você trabalha esse tipo quando uma pessoa Nossa. fala que o teu trabalho está muito caro, por exemplo? Então, quando a gente está ali atrás, né, do balcão ali atrás na barraca ali, então a gente escuta mil coisas, né? Porque a feira, antes da pandemia, a gente tinha a ideia de passar em mais de 24 mil pessoas por domingo, né? É muita gente. Hoje, a gente está vendo que está retomando, né? Que o comércio está retomando, a feira está voltando, está vindo muito turista, a gente fica muito feliz quando a gente vê os ônibus parando ali. Então, os últimos 2 meses, deu para perceber, assim, que está voltando ao ritmo normal. Eu não sei se é um pouco da vacina, as pessoas já tomaram a segunda dose, a maioria, ou já tomou a primeira, então as pessoas estão um pouquinho mais seguras, né? Ainda não dá para sair por aí fazendo festa, mas a gente percebe que melhorou muito. Talvez não assim com vendas, né, extraordinárias, mas na passagem das pessoas assim pela tua barraca, então você escuta aqueles comentários. Eu já comprei dela. Eu tenho um tampo giratório, é maravilhoso. Mas aí você escuta assim, isso é fácil, é só colar a pecinha, né? Nossa, que caro, eu não pago por isso, né? Ou tipo assim, eu adorei, mas não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Gente, e nem é tudo isso. Por quê? Eu fico horas e horas para fazer o que eu faço, para terminar, por exemplo, um tampo giratório, onde eu tenho que prestar muita atenção no vidro, porque eu uso vidro, então eu tenho que passar a mão várias vezes, porque o meu cliente não pode se cortar. Então eu tenho que ver se uma pecinha não ficou para cima, né, fora do lugar, eu tenho que passar várias vezes, porque lá na minha barraca, o mosaico é uma coisa que a pessoa ela não vê com os olhos, ela vê com a mão. Então, a primeira coisa que ela faz é passar a mão, para sentir, né? Então, quando ela vê assim, ela, nossa, que acabamento ótimo. Mas ela não sabe que eu passei o rejunte 3 vezes. Então, ele não é aquele rejunte de banheiro que normalmente o pedreiro passa lá, lembra que ele passa com chinelo depois ali e dá aquela sentada e ele vai embora. E aí fica aquele buraco. Por quê? O rejunte, quando você passa uma vez, quando ele seca, ele retrai. Então, eu passo um, porque ele vai retrair, depois eu passo mais um para ele ir para cima, e o terceiro para ele nivelar. Você não vai adiantar, né? Então, é um retrabalho. Eu ainda tenho colegas que não fazem isso. Enfim, cada um trabalha do seu jeito, né? Então, por isso que tem um artesão que se destaca, tem outro que não. Então, mas o meu cliente, ou aliás, o cliente que procura o trabalho do artesão, ele tem a opção de comprar comigo ou comprar mais barato com outra pessoa. Enfim, tem para todos, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que é a produção do teu trabalho, se você utiliza, até sempre assim, fico curiosa em saber se às vezes acontece que você se machuca na produção, porque é um trabalho assim que requer bastante cautela, né? Digamos assim, eu dou meu sangue, né? Porque esse machucadinho que dá o vidro, para vocês terem uma ideia de como que é, sabe aquele quando você rasga assim com papel A4, e aí fica aqueles 5 minutos ardendo, assim, saindo sangue? É 10 vezes pior. Mas você acaba acostumando, e aí você começa a prestar mais atenção, ou você nem liga. E eu diria que tem semanas que eu não me machuco, e tem outras que me machuco 3, 4 vezes no mesmo dia. Então, vai muito, assim, da minha pressa, do meu dia, não sei, mas eu já não me importo mais. A primeira vez que eu me cortei lá no curso, nossa, eu pensei, vou morrer, vai sair todo meu sangue, né? Gente, eu acho que faz parte, todo mundo tem esse processo, assim,
Só que também é bem importante dizer que hoje eu trabalho sozinha, porque até hoje eu não consegui, aliás, até nem fui atrás assim, de alguém para me ajudar, porque eu trabalho em casa, né? Por causa disso também, porque dessa responsabilidade de ter alguém para treinar e essa pessoa se machucar, né? Porque um machucadinho desse aí sei lá, é bem perigoso, até a pessoa pegar o jeito, né? Porque mexer com vidro E também é quando você tem uma pessoa por exemplo, que não é você que está fazendo, né? Essa pessoa pode não usar ter a mesma qualidade, então Sim, requer bastante. exatamente. Eu até esqueci de falar sobre isso. Então, o que eu pensava, o que eu sempre pensei, eu vou ter que refazer o trabalho da pessoa porque nunca vai ficar do meu jeito. Né? Quer dizer, nunca não, calma, né? Pode ser que a pessoa até seja melhor que eu, mas enfim, até chegar a ficar certinho, eu vou perder muito material, vai acontecer muita coisa. E aí o que vai acontecer? É o meu nome que está indo, né? Com o cliente que vai comprar. Então, eu tenho que ter toda essa responsabilidade. Mas eu ainda tenho esperança de que eu vou encontrar alguém, passando essa pandemia, eu vou precisar ter alguém para me ajudar, porque eu também já estou no meu limite, né? Em todos os sentidos. Sim, porque a partir do momento que você tem um nome, né? Você começa a vender mais. Então, o que acontece é que você começa a ter muitos clientes e você quer atender todo mundo. E de repente, se você não tem alguém para ajudar, você perde de atender. Né? E assim, eu perco de ganhar, eu perco de atender, e eu, ao mesmo tempo, também fico muito chateada, né? Puxa, deixei de vender, deixei de atender aquele cliente, porque às vezes vem aquele cliente na expectativa de que eu tenho aquele produto e eu vendi o último ali, né? Porque antes da pandemia, eu levava vários giratórios, então, por exemplo, se eu vendia um que estava ali em cima, eu já tinha outro aqui embaixo, já repunha e colocava lá. Hoje não, eu vendi, eu não consigo mais repor como antes, né? Graças a Deus, né? Mas eu tenho que correr contra o tempo. É bom, mas também é ruim, né? Nesse período de pandemia, você enfrentou assim alguma escassez de material? Como é que você fez? Até hoje, inclusive, sabe? A gente teve, eu acho que foi no final do ano passado, falta de madeira, MDF, e a própria falta do vidro, né? Porque o meu vidro é específico, é um vidro cristal 2 milímetros, então, além de faltar, ele ficou assim 3 vezes mais caro. E outra coisa também que encareceu muito é a questão das embalagens, né? O plástico bolha, é, a isomanta, que eu uso muito para fazer as embalagens, para proteger, porque como eu comecei a vender para outras cidades, às vezes ia para Brasília, bem distante, né? Então eu tinha que proteger muito bem para não chegar quebrado, porque aí era prejuízo para mim, né? Então, assim, tudo isso ficou muito caro. E na hora de repassar esse valor para o cliente, era muito complicado, porque aí você tinha que aumentar o valor da tua peça, e aí o cliente já fazia aquela cara, né? Tipo assim, nossa, aumentou. Mas hoje em dia a gente já está acostumando com isso, né? Eu aumentei os meus valores agora quando a gente voltou, há uns 2 meses atrás, e os meus clientes estão aceitando, porque hoje você vai ao mercado, hoje é um valor, amanhã já é outro, tá tudo assim, né? A gente está tendo que acostumar com isso. Até por uma curiosidade, você falou que pode quebrar uma peça. Se você quebrar uma pecinha, você consegue substituir? Sim, sim. Essa é uma manutenção que eu sempre deixei muito claro para os meus clientes, sabe? Que eu faço questão de arrumar. Hoje, eu não lembro exatamente, mas acho que eu já estou em 1.220, vamos supor, tampos giratórios que eu fiz nesse meu período, tá? De 8, 9 anos de feira. Eu sempre fui muito metódica nisso, assim, de contar, sabe?
tudo, assim, tá? Aqui na live eu estou contando quantas pessoas tem, tudo, sabe? Sempre contado de números. Então, desde que eu comecei a fazer, a vender, eu comecei a contar quantos giratórios eu já fiz. E eu cheguei a esse número de 1.200. Então, se for pensar quantos eu já tive que arrumar, desses 1.200, foram em torno de uns 10, 12, não mais que isso. Né? Claro que às vezes tem cliente que não volta para arrumar, acha que não precisa, ou sei lá, é de fora, mas tem cliente que volta. Talvez nem não sei se sabe que existe essa possibilidade. Eu sempre falo, sempre deixo bem claro, e eu coloco as etiquetas atrás para a pessoa me procurar. E o mais interessante de tudo, que não é o cliente que quebra, normalmente a secretária dele, né, a diarista, não é o cliente, porque o cliente, ele cuida com maior zelo, mas é naquela hora da limpeza, né, que puxa para cá, puxa para lá e tal, pá, bateu. Pelo menos é o que eles falam para mim, ai, minha diarista bateu sem querer, mas eu já deixo bem claro que isso são coisas que acontecem, às vezes você está servindo, você vem rapidinho lá da cozinha, pá, dá uma batidinha, dá uma lascadinha, porque por ser vidro, é muito fácil acontecer. E eu sempre digo... é interessante que como é você que pinta, então sempre você vai poder substituir. Exatamente. E eu sempre digo assim, olha, eu vou tentar chegar no mesmo tom, né? Porque como eu também tenho as cores bem próximas, e assim, às vezes eu não cobro do cliente porque é uma coisa tão... Eu estou ali no meu dia a dia, eu mesmo arrumo. Agora, se é no mecanismo do giratório, que é uma coisa mais complexa e tal, que aí eu não depende de mim, depende do meu marceneiro, aí eu tenho que cobrar, porque o meu marceneiro vai cobrar de mim, né, a mão de obra. E os clientes não se importam em pagar. Eles querem a tal da peça de volta. E eles ficam no meu pé. Tipo assim, tá pronto, porque tá fazendo falta na casa deles. Porque quem tem, acostuma, né? Sim. E assim, Adriana, como que você vê esse retorno da feira? Você acha assim que... O que você vê de mudanças nesse momento? Como que era antes, como que é agora? O que você achou assim que mudou? Veja, como eu te falei, assim, a gente está vendo que está tudo voltando mais ou menos como era antes. E o que eu percebi é que está existindo uma valorização maior quanto ao artesão, sabe? Parece que a gente está sendo aceito melhor, assim, as pessoas estão olhando para o nosso trabalho de uma forma diferente. E isso eu já percebi durante a pandemia, porque dificilmente antes, até porque também eu não era assim de publicar tanto, mas eu já tinha as minhas vendas online, assim, as pessoas me procuravam também, mas não como na pandemia. Então, como que você vai comprar um tampo giratório que você nunca viu pessoalmente? E as pessoas compravam de olho fechado, e eu mandava. Elas pagavam antes e eu mandava pelo correio, e quando elas recebiam, elas ficavam super satisfeitas, e quando chegava lá, daí a prima viu, a cunhada viu, e as pessoas iam querendo, um ia falando para o outro, e aquilo ia fazendo uma corrente. Então, o que eu percebi? Que as pessoas estão valorizando o trabalho artesanal, e estão adquirindo mais coisas, e estão indo lá na feira, procurando alternativas, inclusive, né, de decoração, porque aquela feira tem tudo, né? A pessoa pode chegar lá e decorar a casa inteira. Então, eu acho que a gente está conseguindo voltar ao que era antes. Inclusive, vou fazer a propaganda, né? A Feira do Largo, não sei, eu já conheci várias, inclusive até em outros países. Gente, a Feira do Largo é tudo de bom. As pessoas são maravilhosas e é o nosso patrimônio. A gente tem que zelar por elas assim, com unhas e dentes, né? Você pode se vestir, você pode comer. Não, e olha, gente, a maior satisfação de fazer parte daquela feira, né? Eu fico muito lisonjeada de já estar lá há alguns anos e fico assim, tão feliz de saber que tem gente que já está lá há 30, 40 anos, eu fico olhando aquele pessoal assim, meu Deus do céu. Quando eu entrei lá, 1 ano, 2 anos, assim, eu já me achava esgotada, cansada, porque não é fácil, né? Ficar lá todo domingo e tal. Hoje, gente, eu não vejo a hora quando chega domingo, porque aquilo é uma família para a gente, né? A gente faz amigos, a gente faz conexões, a gente tem os nossos clientes amigos,
que às vezes eles não precisam comprar várias vezes, eles compram uma vez, mas eles passam todo domingo lá para te dar um oi, entende? Não precisa mais que isso, gente. Acaba se tornando uma grande família. É uma família, exatamente. A Lili quer fazer alguma pergunta? Desculpa. Eu acho que pelo nosso horário, Ioso, eu acho que a gente pode abrir para alguém, se alguém quer perguntar, o Vitor, a Eg. A Eg quer fazer ela quer fazer uma pergunta, ela até me mandou aqui, mas ela pode abrir o microfone ali e perguntar. Pode fazer. Então, eu achei muito bacana a força de vontade e a superação da Adriana, a história que ela contou no começo. Achei assim super emocionante. E eu queria saber se você também dá cursos, Adriana, se você também tem essa proposta, se você já pensou nisso. E onde que você busca, além da sua mãe, né, que você falou, onde mais que você busca inspiração na criação dos seus projetos, que são, assim, bem sensacionais. Achei super lindo. Vou lá conhecer com certeza. Obrigada, Eg. Obrigada pela pergunta. Até esqueci, porque você perguntou tanta coisa aqui. A inspiração, onde que você busca inspiração? Vou falar da inspiração, então, né? Mas, assim, até voltando um pouquinho na minha mãe, né? Bem no comecinho, logo depois que ela faleceu, aconteceu uma coisa muito incrível, né? A gente tinha uma conexão muito forte. Quando eu trabalhava naquela empresa, assim, então, como eu era gerente, eu chegava muito tarde. E aí, quando eu chegava em casa, ela falava assim, tem um negocinho lá no forno para você. E durante o dia, eu às vezes tinha vontade de ligar, tipo, mãe, faz pastel, mas não dava tempo. E eu chegava em casa e ela lá no forno, ela falava para mim, tem um negócio para você no forno. Era pastel, gente. Aí, às vezes, durante o dia, eu dava vontade de comer canjica, mas não dava tempo de ligar para ela. Daí ela falava, vai lá no forno. Tinha a tal da canjica. Então, assim, era incrível essa conexão que a gente tinha. E teve um dia que eu estava fazendo uma santa ceia, que era o trabalho que ela mais gostava. Depois vocês entrem lá no meu Instagram, Artes e Mosaicos, e vejam a Santa Ceia que eu fiz. Assim, eu fiz várias, né? Mas lá no comecinho, e ela adorava aquela partezinha que eu fazia os bigodinhos, né, as barbinhas, porque antigamente acho que não tinha chapinha, né, porque eles estão tudo cheio de barbinha, e ela adorava essa partezinha que eu colocava os negocinhos, como era detalhista, sobrancelha, tudo. E teve um dia que logo depois que ela faleceu, e eu estava fazendo a tal da Santa Ceia. Não é que eu senti o perfume dela, assim, na sala, e aquilo me deu um negócio, assim, eu falei assim, mãe, você está aqui. Então, aquilo ainda me fortalecia cada vez mais. E assim foi a minha vida, sabe? Então, além da inspiração dela, eu sempre pensei que eu estou no caminho certo, que tudo que eu faço é inspiração, é por amor, e é sempre pensando no cliente. Então, quando o cliente encomenda, eu tenho uma, assim, eu sempre tenho, como é que é? A gente tem a fisionomia do cliente, né? Então, quando o cliente encomenda alguma coisa, eu fico com aquela carinha do cliente, fazendo o trabalho ali, pensando que a hora que eu for entregar para ele, ele vai, ai, obrigada, sabe? Então, é isso que é gratificante para mim. É poder encantar o cliente, fazer com que ele tenha uma peça prática, bonita, né? Que ele tenha satisfação de ter alguma coisa boa em casa. Então, essa é a melhor coisa para mim. A Nayara também quer fazer uma pergunta. Na verdade, está me ouvindo? Estou. Na verdade, não é uma pergunta, eu só vou fazer elogios. Eu não sei se você sabe, mas a minha mãe, a nossa mãe também, ela sempre foi ligada à arte. Desde criança, eu tenho lembranças, ela trabalhou com cera, com gesso, com tricô, com crochê, e até hoje ela tem mais de 70 anos, né? Ela produz muita coisa com garrafa, ela sempre está trabalhando com alguma coisa, já ganhou muito dinheiro com isso, desde sempre, né? E parabéns. Obrigada, Nayara. Pela criatividade e pela oportunidade de criar trabalhos únicos também, né? Porque eu acredito que cada um
ele é especial à sua maneira e não terão trabalhos iguais, né? Podem ter semelhantes. E parabéns pelo evento de vocês. Obrigada, Nayara. Obrigada. Inclusive, quero agradecer a presença da Tieme, que está aqui, ela também é lá na feira, sempre está aqui apoiando a gente. Beijo, Tieme. Tieme quer perguntar alguma coisa para a Adriana? Tieme está quietinha. Oi, gente. É que eu primeiro que eu vejo meus e-mails não, o WhatsApp, assim, de tempos em tempos, né? Daí, quando eu olhei, eu falei, gente, vou dar um oi, pelo menos, vou pelo menos prestigiar o que der, né? Não entrei desde o início. Mas a Tiebe também tem trabalhos lindos, gente, se vocês puderem depois prestigiar os trabalhos dela, e ela também já tem bastante tempo lá na feira, e aí, como eu falei, a gente é uma família lá, né? E às vezes a gente não consegue sair da nossa barraca e dar um beijinho e um abraço em todo mundo, mas o coração sempre está aqui, né? É isso, com certeza. Com certeza. A gente conhece, assim, eu conheço o trabalho da Ada, assim, de passagem também, né? Porque antes eu deixava meu carro ali para cima, né, aos domingos. Aí eu passava, só que eu não sabia que a Adri era a Adri. Eu fui descobrir só depois. E o trabalho, assim, é muito, muito, muito legal. E essa questão da gente trabalhar na feira, que eu tô lá desde 98. Então, a gente realmente tem um carinho muito grande, não só pela feira, como também pelos nossos amigos de feira. Que a gente acaba formando uma família ali, a gente cuida do pessoal. Eu ali, como eu trabalho ali no trecho do Relógio das Flores, normalmente é aquela história. Quem vai ficando há mais tempo vai indo para Garibaldi. Ou seja, meus vizinhos de feira, antes da pandemia, eram tudo acima de 60, 70 anos. Então, é uma coisa assim que eu sempre cuidei do pessoal ao redor também, né? E é uma família que a gente tem ali. É uma coisa assim, um carinho muito grande que a gente tem. E a questão eu até me emocionei assim. Quando a Adri começou a falar da mãe dela. É verdade, acho que todos nós. Todo mundo tem uma história por trás, né? É que a minha criação, a minha formação foi... Boa parte do meu conhecimento foi em cima do que ela fazia. Né? E então tem essa questão emocional, assim, que tem muita coisa assim que a gente acaba lembrando. Tá? Então... Eu achei maravilhoso. Deixa eu só fazer um comentário que eu achei bacana para a Tieme e para a Adri também. Apesar de que eu não tive oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, Adriana, já estou seguindo, depois vou ver o da Tieme também. Mas a gente fica pertinho, tá, Egui? A gente fica bem pertinho. Tá. Quando eu soube que ia ter essa página virtual da prefeitura, do pessoal que estava expondo na feira, eu procurei e eu comprei coisas das pessoas que estavam lá, sabe? Eu pensei assim, na época, a gente tem que prestigiar, tem que ajudar as pessoas. Eu lembro que eu procurei quem vendia máscara, eu comprei coisa de bordado de gente que vendia paninho de prato. Assim, eu fiz esse investimento também justamente por querer ajudar as pessoas que estavam lá, porque eu me coloquei no lugar e eu acho que a gente tinha que fazer esse papel. Mas foi muito bacana mesmo essa iniciativa, né? Eu acho que difundiu assim de uma maneira diferente o trabalho de vocês, né? Trouxe para a internet, né? Muito bacana. Sim, e a gente agradece essa empatia que as pessoas tiveram conosco também, porque foi um momento difícil, assim, muitas pessoas tiveram a sorte de vender pelo site, eu diria que eu fui uma delas, mas assim, pelo momento em que as pessoas estavam em casa, como eu falei, e queriam decorar a casa, elas não estavam viajando, não tinham onde gastar o dinheiro, vamos dizer assim, e aí, então, tipo, vamos decorar a casa, o único momento é agora e pronto. Mas teve gente que passou fome, teve gente que teve dificuldade, mas quem sabia costurar começou a fazer as máscaras e aquela frase que até comentei hoje na nossa live lá, né?
Uns choram, outros fazem lenço, né? Então, a pandemia, ela trouxe muitas coisas tristes, né? Mas também trouxe muitas oportunidades. Eu acho que algumas lições, principalmente para o artesão, assim, quem soube tirar proveito hoje, digamos assim, levantou a cabeça e foi à luta, né? E isso é muito importante frisar, assim, que daqui para frente é um vencedor, né? E a gente, por isso que a gente fez esse quadro lá no Liceu de Ofícios, né, Papo de Artesão, para poder ajudar até aquelas pessoas que ainda não conseguiram voltar para a feira, que ainda estão tristes, desanimadas, por qualquer motivo, às vezes, que ainda falta aquele ânimo, sabe, aquela vontade, aquele empurrão, e a gente precisa, às vezes, chegar, pegar, dar um colo, pegar na mão e fazer acontecer, porque, às vezes, teve alguém que fez isso comigo, às vezes, sabe, é tão pouco, não custa a gente ajudar os outros, é a tal da empatia, e é o que o mundo precisa hoje, né? É o que o mundo precisa. É bem isso mesmo, né? Porque o que acontece? Muita gente, o artesão sabe fazer, né? Só que nesse período que a gente passou, né, da pandemia, muita gente sabia vender na feira, só que não sabia, daí não tinha outros meios de fazer venda e tal, né? E uma das coisas que as pessoas também, às vezes, as pessoas não abriram um pouco mais a cabeça. Isso daí eu tenho uma séria discussão, às vezes, com o pessoal, que o pessoal começa assim, tem um pezinho atrás para determinadas coisas, tá? Eu falo para eles, gente, tem Liceu do Ofício que está fazendo curso, tem cursos bons. Eu aprendi a mexer no Canva assim, né? Fiz um trabalho, inclusive, agora para apresentar na Maratona Criativa, né, da Prefeitura, junto com o Sebrae, que eu fiz as minhas caixinhas de fósforo, as imagens novas em cima do que o Liceu dos Ofícios me ensinou. Então, tem muita coisa assim que o pessoal fala, não vou assistir coisas do Liceu do Ofício porque é da Prefeitura. Eu falo, gente, quebrem um pouco isso dentro da cabeça de vocês. Sim. Se existe uma oportunidade de você aprender, tem que aproveitar, né? Mais aproveita. Isso, tem que aproveitar. Se você tem cursos para fazer, aproveita. Ainda mais que são gratuitos, né? Justamente, independente de quem esteja proporcionando, sim. Faz, sabe? Ultimamente, os cursos que eu tenho feito estão sendo feitos dessa forma e estão sendo bem proveitosos, né? Então, daí, esse aprendizado contínuo que o pessoal às vezes esquece, né? Que a gente faz artesanato, só que a gente tem todo mundo ao redor, e a gente tem que começar a trabalhar isso também. Não é ficar isolado dentro do ateliê fazendo as coisas e o mundo ao redor continua. E tem técnicas, tem um monte de coisa assim que o pessoal poderia melhorar, poderia aprimorar, até aperfeiçoar o próprio produto, né? E muita gente acabou parando no tempo e fazendo críticas negativas. A coisa também não é assim. A gente tem que pegar e tem que fazer críticas construtivas também. Elogiar quando está certo, criticar quando está errado, mas a vida segue, né? E a gente precisa disso daí. Tá? Então, é muita coisa, coisa. Eu ia pedir daí para a Adriana, para a Tiene, porque esses cursos, eles são online, né? Sim. E virtuais. E aí, se vocês pudessem nos passar, a Adriana passa para nós o endereço do link do Liceu, que daí a gente vai disponibilizar essa oficina nas redes sociais,
E aí, quem estiver assistindo e quem tiver interesse, a gente já põe com o link. Porque as pessoas, a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade ou tempo para procurar, mas a gente pode linkar a oficina, né? Ou colocar o link já disponibilizando para as pessoas, para que elas já tenham, né? Um acesso bem direto ao liceu. Eu Tá acho bom, que ia pode ficar bem deixar. legal, Depois eu coloco lá para vocês. né? Tem dois, tem tanto o liceu como tem o, como é que é? O Vale do Pinhão também. Vale do Pinhão, isso. E aí, não sei se alguém teria mais alguma pergunta, a gente já está nos aproximando do nosso horário de 1 hora, não sei, Oso, tu tem mais alguma questão, as meninas que estão assistindo? Não, para mim tá tranquilo, assim. Me desculpem por estar só meio tarde. Não tem problema, Tieme. Que bom que você participou. Ótimo, então, presença, Tieme. A gente agradece. A gente agradece a Tieme, a EG, a Nai que participaram, fizeram perguntas, colaboraram. E um agradecimento bem especial para a Adriana. E assim, desejo de boa sorte, de muitas vendas para vocês. Né? E você está me devendo o meu tampo da mesa. Porque, claro, quando a pessoa é mais íntima, assim, a gente vai deixando. Eu também quero ser cliente. Não, pior é que é sério, viu? Olha, eu tenho umas 3 pessoas esperando que eu termine peça. A minha lista de parentes, assim, tá feia. Não, olha, amigos e parentes sempre ficam naquela... Eu tenho aqui um gato que eu tenho que terminar. Gente, mas eu aqui agradeço muito, tá? O espaço de vocês. Eu acredito que deva ter sido proveitoso de alguma forma. Fico à disposição também, se alguém tiver mais alguma pergunta. Espero vocês lá no meu stand de vendas. Eu fico no paredão da Sociedade Garibaldi, é bem fácil de me encontrar. Chega na minha barraca, eu já direciono vocês lá para a Tieme, que é bem pertinho. E vamos prestigiar o nosso trabalho também, né? Pode deixar, eu também. Quem chegar na minha barraca, eu indico onde já sobe lá na minha. Isso daí é uma coisa que a gente faz sempre direto na feira também, né? Verdade. E eu sou ponto de referência lá na Garibaldi. Quando me perguntam lá, eu sempre todo mundo conhece. Perguntem para a Tieme que ela sabe. Eu não sei. Se perguntar de mosaico, sou eu. O meu eu vou querer o amor perfeito. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite, meninas. Obrigada, tá? Desculpe Boa noite, brincadeira, mas pelo trabalho. Fiquei emotiva aqui hoje. Beijo. Beijo. Ai, acho que deu, né, Lili? Acho que saiu.